Oi meninos, tudo em paz? Tudo bem? Espero que sim. Espero, que vocês estejam aproveitando a sua quarentena para estudar, ler os livros, o livro literário nosso, já que é os Donos da Rua, tá? Que eu já passei para vocês. Peguem lá, já vão lendo. De acordo com a minha listinha, todos tinham esse livro. Se alguém não estava no dia lá na aula, o dia que eu perguntei, pode ir lá na escola pegar o livro, tudo direitinho, conversa, liga, resolve tudo ok, beleza? Lembrando que hoje é o último dia de vocês entregarem os trabalhos avaliativos, tá? Entreguem os trabalhos, entreguem as tarefas, não esqueçam, o seu melhor amigo, a agenda, seu segundo melhor amigo, dicionário. Então, a agenda, anota todos os trabalhos que você entregou, tica, esse eu já entreguei, essa matéria eu já entreguei, tarefa também, do mesmo jeito, se organizem para facilitar, para ficar mais fácil para vocês, ok? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de dois assuntos importantíssimos. Esse, adequação vocabular. Gente, o que é isso? Adequação vocabular. Nós estamos aí no módulo 2, na página 71 e 72 de língua portuguesa, tá? E adequação vocabular, né? A adequação do vocabulário, a adequação das palavras no nosso texto é muito, muito, muito importante em redação. E depois eu vou falar sobre o anúncio institucional, o anúncio publicitário, ok? Então vamos lá? Vem comigo para a aula de redação e literatura. Então, adequação vocabular. Ao produzir ou ler um texto, é necessário observar o contexto em que as palavras estão sendo inseridas, pois uma determinada palavra pode apresentar variação de sentido em contextos diferentes. Então, a gente tem que olhar. Por exemplo, se eu coloco manga, será que eu estou falando de fruta? Será que eu estou falando manga de roupa? Será que eu estou falando manga d'água? Será que eu estou usando um dialeto, uma gíria? Entenderam? Então, tenho que ver. A manga tem a parte, estou falando sobre um vestuário, sobre uma roupa, estou descrevendo algo, beleza? Não estou falando sobre a fruta manga, como surgiu, estou fazendo um texto sobre a plantação de manga no Nordeste, apesar de, né, na forma de com a água agora, pouca água, mas né, fazendo irrigação, tudo. Perfeito. Tem contexto. Então, no contexto, eu estou falando de um pé de manga. Manga fruta. Entenderam? Além de escolher os vocábulos, os verbetes, as palavras adequadas ao contexto, é importante adequá-los aos interlocutores, visando facilitar a comunicação. Não adianta eu colocar um texto aqui falando várias palavras que vocês não têm conhecimento do que eu falo. Vai adiantar? Não é do vocabulário de vocês. Aí a pessoa vai ter que ler o texto pegando o dicionário toda hora e olhando. Não fica legal. Então, quando eu estou fazendo o meu texto, eu tenho que pensar no meu leitor. Eu não faço o texto para mim, eu faço para outra pessoa. E da mesma maneira que eu sempre falei para vocês, vocês não fazem um texto para mim, apesar que eu sou uma leitora de vocês. Vocês fazem um texto para o mundo, para vários leitores. Então, todos têm que entender. E todos não têm aqui. Nem sempre eu vou estar lá para ler o seu texto. Então, por isso que você tem que prestar bastante atenção na escolha das suas palavras, dos seus vocábulos, dos seus verbetes, ok? Adequação. Muitas palavras podem assumir significados diferentes segundo o contexto. Dizemos que elas se encontram em um sentido deslocado. É como dizia Carlos Drummond de Andrade em A Procura da Poesia. Cada uma, a palavra, tem 1000 faces sobre a face neutra. Isso quer dizer que, por meio do contexto, pode-se atribuir significados diferentes a uma mesma palavra. Então, olha lá. Aqui nós temos várias pessoas fazendo vários tipos de estudo, olhando, observando. Então, assim também a palavra, ela pode assumir vários pontos de vista, várias maneiras de colocar vários sentidos, certo? Ok. Então, aí nós temos também, quando a gente fala de adequação, quando a gente está falando de um texto, adequação no texto, a adequação ao referente. Então, a gente vai ter vários tipos de adequação, quer ver?
E isso é importante, porque às vezes a gente vai a um texto lá, solta a linha, pelo amor de Deus. A gente só solta a linha no título. Ou, se a gente estiver estudando fábula, que a gente solta a linha no título e solta a linha lá no final, que é na lição de moral, a gente pode soltar uma linha. Ou se a gente está fazendo uma carta, a gente solta a linha lá da data, depois solta a linha, põe o vocábulo, solta uma linha, depois começa o texto. Mas dentro do corpo do texto, começo, meio, fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, nós não soltamos linha, ok? Obrigado, sétimo ano. Não deve soltar linha no meio do texto. E então, para fazer um texto, é importante ter adequação ao referente. Esse critério baseia-se na utilização dos vocábulos, ou dos verbetes, ou das palavras gerais frente aos vocábulos específicos da área, né? Por exemplo, se a gente vai falar sobre determinados pontos de geografia, irrigação, outras palavras que temos ali para falar do plantio da manga, da biologia e tudo, tem os termos gerais que a gente pode usar, que todo mundo vai entender, e tem os termos específicos daquela área que algumas pessoas também vão entender. O exemplo do que o autor dá é a palavra ver, que tem emprego mais amplo que observar, contemplar, distinguir, espiar, fitar e etc. Se eu disser, por exemplo, Pedro estava muito triste com a separação, por isso foi à praia, sentou na areia e viu o sol. Certamente causará estranhamento no intelector. Ao passo que, se eu disser Pedro estava muito triste com a separação, por isso foi à praia, sentou-se na areia e contemplou o sol. Não haverá nenhum problema na comunicação, pois houve adequação quanto ao uso do vocábulo. Ver, viu o sol e contemplou o sol, olha a diferença. É isso que a gente tem que tomar cuidado, ok? Isso que a gente ajuda muito dicionário, tá? Fazer texto, trabalho, tudo com dicionário do lado. Adequação de ponto de vista. Aqui serão levados em consideração os vocábulos positivos, neutros e negativos. Vamos ver o que é isso? Em você me deu um gole de café gelado, a palavra gelado assume um valor negativo. Gente, café. A gente igual tomar chá gelado. Tem um chá gelado que é gostoso, já tomei. Mas a maioria, chazinho tem que ser quente, né? Mesmo que seja no frio. Já pensou tomar sorvete quente? E olha que em Caldas Novas tem um sorvete no forno, que é uma delícia. Que ele fica com uma casquinha meio derretida, mas por dentro ele continua gelado, certo? Só que queima assim é só o chantilly. Então, mas se falasse, nossa, fulano me deu um balde de água fria. Dependendo, quer dizer, ai, jogou uma água fria. Quer dizer, eu estava tão empolgada com aquele assunto, a pessoa foi lá e tirou todos os meus sonhos. Então, se você me deu um café gelado, a não ser que seja um sorvete de café, alguma coisa diferente de café gostosa, café gelado é ruim, né? A palavra gelado, então, assumiu um valor negativo. Entretanto, se eu pegar e falar assim, valor positivo, ó, vamos depois da aula, ou vamos depois do trabalho tomar um suco gelado, mas suco tem que ser gelado, suco quente é horrível, refrigerante quente é horrível, é ou não é? Entendeu? Então, o suco gelado, positivo. O café gelado já foi negativo, ok? Então, vamos lá, continuando. E agora, a adequação aos interlocutores. Nesse critério, 4 tipos de seleção vocabular. Quanto à atividade profissional, com o uso dos jargões. Gente, jargão quer dizer assim, um tipo de fala que certos profissionais têm na área. Por exemplo, jornalista usa o furo. Os advogados usam muito a palavra fazer uma petição, né? Fazer um pedido, um processo e tal. Dos médicos também, dos professores também tem o seu jargão, né? Cada profissão tem a sua. Quanto à imagem social de um dos interlocutores, ou seja, se é um chefe de Estado, se expressa de uma forma, como se espera de alguém que ocupa tal cargo. Não adianta eu vir cá e falar só gírias, a não ser que eu estiver dando aula de gíria, de jargão, eu falar, vocês não vão entender. Mas eu também não posso chegar aqui e falar, e aí, qual é? Qual foi? Mas o que é isso? A professora tem que ter uma maneira de falar, né? Vocês esperam isso. O presidente tem que ter a maneira de comportar.
Porque é o cargo, é um chefe de Estado. Ele espera, né? Espera que alguém ocupe aquele cargo, fala dessa forma, né? Presidente, um rei, uma rainha, né? Quanto à idade, como o uso de vocábulos modernos, né? Luminária ou os antigos, abajur. Ou quanto à origem dos interlocutores. Por exemplo, se no começo a gente usava, por exemplo, antigamente a gente falava, ah, vamos datilografar. Hoje a gente datilografa, só que não datilografa. Na verdade, a gente faz o mesmo mecanismo, mas a gente digita no computador ou digita no celular. Olha a diferença. E agora tem até celular que coloca aqui, ó, né, no pulso, como relógio. Que maravilha, não é? Então, esses são vocábulos da modernidade, né? Aqui ele deu exemplo de luminária e abajur, e eu dei exemplo de datilografia e do celular, né? Digitar. Ou quanto à origem dos interlocutores com o emprego do vocábulo regional. Piar, criança, né? Então, por exemplo, assim, a criança pegar, igual muita gente do interior, o pessoal mais velho falava, fulano vai varrer a casa. Não, tá errado, porque é uma característica, uma linguagem lá do Brasil colônia, quando vieram os portugueses, se trouxeram, ficou no interior, e aquela vozinha pede para você varrer, e você não vai falar, ai, corrigir sua avó. Olha a idade dela. Vai, para varrer a casa, beleza. Você não precisa corrigir, vai lá e vai. Logicamente, você sendo a criança, você tendo contexto de escola, você sendo moderno agora, você não vai usar barrer, você vai usar varrer. Mas você entende essa diferença, ok? E tem essa empatia com a sua vozinha, com sua amiga, tia, avó lá do interior, ok? Então, adequação à situação de comunicação. Refere esse critério ao uso dos vocábulos, palavras, verbetes, formais ou informais e ainda aos estrangeirismos, tá? Professora, como é que eu falei? Tem palavra que a gente pode usar padrão, linguagem padrão. Em um texto você vai usar linguagem padrão. Mas se você estiver contando uma história, igual eu contei sobre a avó que fala barrer, aí você pode ter que escrever lá especificado, usar a citação, colocar o barrer. Aí nesse momento se torna um pouco informal. E se eu estiver falando alguma palavra em espanhol? Aí eu vou usar o estrangeirismo. Nós temos muitas palavras em inglês, do árabe também, então de outras línguas que vêm para nós, para a nossa língua. Então são estrangeiras, tá? Lembrando que as palavras estrangeiras devem ser grafadas entre aspas nas redações e só devem ser usadas quando necessárias, ou seja, quando forem importantes para o entendimento em uma situação de estilo ou quando não houver palavra equivalente na língua portuguesa. Por exemplo, se eu fosse falar do ketchup, ketchup é uma palavra estrangeira e a gente usa molho de tomate adocicado para colocar na pizza, né? É um molho. Mas até para explicar o molho vermelho, molho de tomate, não, porque aí já remete ao extrato de tomate, que o extrato é um, o molho é outro, não é verdade? Então a gente teria que usar ketchup, né? Ou outra palavra também, a gente já até portuguesou essa palavra, vamos escanear, escanear. Na verdade não fala escanear, fala digitalizar. Mas já pegou a marca, na verdade escanear é até uma marca, né? Mas já pegou tanto, costumou tanto falar que escaneia, vamos lá, escanear. Escaneia para mim, digitaliza para mim, ok? Muito bom, né, esse assunto. Ai, vamos lá. E aí, para terminar, acredito que agora termina a adequação ao código, tá? É relevante para esse critério a correção não só ortográfica, mas também semântica, respeitando os significados dicionarizados. Agostinho ressalta que os empregos de moda devem ser evitados, pois em nada contribuem para o real enriquecimento de um idioma. E dá um exemplo: colocar em lugar de apresentar e assumir um lugar de responsabilizar-se. Vou colocar aqui um problema. Se der errado, eu assumo. Somam-se a esse caso os parônimos e os homônimos, onográficos e homófons, ou seja, de moda de ser evitados. Em nada contribuir para o real enriquecimento de um idioma. Por exemplo, quando a gente está aprendendo uma língua, todas as línguas têm gíria, tem jargões, né? Tem a maneira que fala e tem a maneira que escreve.
Então, se você começar a falar, a escrever do jeito que você fala, tem uma diferença muito grande. Na fala, às vezes, nós somos muito mais coloquiais do que formais. E no escrever, nós somos mais formais do que coloquiais. Temos que ser mais formais, ok? Então tá, meninos, espero que vocês tenham entendido a questão da adequação. E agora vamos para a última, que é a adequação ao contexto. As situações textuais revelam-se nas relações desenvolvidas entre cada palavra do texto. Gente, coerência e coesão, né? Se eu falo de uma coisa, eu remeto a outra. Eu não posso sair colocando outra coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, se há relação entre causa e efeito, tropeçar, cair. Se há relação de afinidade, livro, estudar. Se há relação de parte e todo, rei, xadrez, o rei, coroa. Se há relação de sinônima, aroma, perfume. Se há relação de antonímia, entrar, sair, claro, negro. E se há relação de unidade coletiva, livro, biblioteca. Se há relação de objeto e ação, cadeira, sentar. E se há relação simbólica, pomba, paz. O uso do vocábulo fora de um desses critérios e até mesmo em critério inadequado, a situação será um erro. Cuidado. Ou seja, você tem que fazer uma relação. Gente, não adianta eu falar de chocolate, começar lá falando de cacau, falar sobre a fruta, cacau, o pé de cacau, a origem do cacau, que foi asteca, com os astecas que eram do México, os índios astecas que faziam esse licor divino e dava aos deuses. E aí, chegando e falar, gente, abobrinha agora. Hello, abobrinha? O que a abobrinha tem a ver com cacau do México? Hello? Não, a não ser que você está fazendo uma mistura de abobrinha com o cacau, com o chocolate, que depois foi para a Espanha e virou, e depois foi para a Suíça e virou esse chocolate maravilhoso, esse licor dos deuses que a gente adora e gosta muito, tudo bem. Ah, vou fazer um doce que vai abobrinha e cacau. Não sei se vai prestar, mas porque já tem chocolate de pimenta, né? Chocolate com pimenta. Então, pode ter? Pode. Professora, tem brigadeiro de mandioca? Pode também, tem brigadeiro de mandioca. Porém, você tem que explicar tudo isso, tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ter uma adequação ao contexto. Agora, você do nada põe lá a abobrinha no meio lá da história do cacau que não tem nada a ver, não combina, ok? Então, nós temos um exercíciozinho aqui. Lê atentamente o texto 1 e 2 e a seguir responda a questão proposta. No Brasil, há uma certa expansão do judiciário, mas gostaria de resistir de uma democracia política de qualidade, de modo que ninguém deve achar o judiciário vai ser um instrumento ilegal de realização do governo da maioria, né? E aí o texto. De tanto levar fechadas do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tal de tira o Álvaro, não tem mais onde furar. É uma música também. Eu sou péssima para cantar, então desconsidera. Então, aí vem exercícios, né? Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, vamos lá. Sobre os textos apresentados. Quanto à adequação vocabular, é correto afirmar? Ah lá, o texto 1 sobressai o domínio pleno da norma culta. No texto 1 se destacam os indicadores do registro formal da língua, coloquialidade relativa. Os textos 1 e 2 apresentam inadequação vocabular. Ambos apresentam inadequação. No texto 1 se destacam os indicadores do registro formal da linguagem, sim, do respeito à norma culta, compatíveis com a situação de comunicação em que se insere. No texto 2, sobressai não só as marcas de variação sociocultural da língua, como também as da oralidade, da linguagem figurada e da chamada licença poética. E aí, 1, 2, 3 e letra E, com certeza. Vamos ver o anúncio publicitário? Vou começar falando dele só e a gente deixa para a próxima aula. O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto, uma ideia, sendo vinculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet.
Podemos encontrá-lo também em outdoor, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô e etc. A principal característica desse tipo de texto são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Então, meninos, ficamos por aí, tá? Ficamos por aqui e continuo na próxima aula com o anúncio publicitário. Repetirei esse aqui e nós continuamos, ok? Beijinhos, fica com Deus.